Nós vamos falar alguns minutos sobre família, baseado no nosso tema, esse ano, na passagem de Josué, quando ele, falando com o povo, ele pediu para que o povo se preocupasse com uma decisão muito importante na sua vida. Mas uma preocupação muito grande com a família, muito grande. Josué, o grande general, ele já tinha introduzido o povo dentro da terra prometida, tinha conquistado terras, conquistado cidades, e Josué, no capítulo 23, ele chama o povo, e ele começa a dar uma direção para o povo, no capítulo 23 de Josué. Ali no versículo 14, quando ele entende que os seus dias se aproximam, a sua missão estaria já sido cumprida, mas ainda ele estava preocupado com aquela geração que viria, que estava com ele melhor, e a geração que ainda viria. No capítulo 23 de Josué, versículo 14 diz: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. O grande líder chamou o povo e disse assim: gente, prestem atenção no que eu estou falando. Daquilo que Deus prometeu, nada falhou. E aí nós entramos no tema, no versículo tema do nosso encontro, que é Josué capítulo 24, versículo 15. E Josué chama o povo e fala sério. Geralmente, é claro, um líder, um pai de família, ele vai chamar os seus e ele vai procurar falar claramente com aqueles que ele o ama. No caso, Josué, percebendo que os seus dias estavam se aproximando, ele estava muito preocupado com o que iria acontecer posteriormente. Então ele chama, e naquele dia ele diz para o povo o seguinte: hoje é dia de decisão. A terceira etapa do nosso congresso da família, aqui hoje, especificamente para Ponta Grossa, para as 7 regiões envolvidas, hoje é dia de decisão. O que Josué diz? Versículo 15 do capítulo 24. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, vejam que ele estava com uma situação difícil. Ele já estava percebendo como o povo estava. Se vos parece mal servir ao Senhor, se está sendo ruim servir a Deus, se tudo o que você está buscando, todas as campanhas que você fez até hoje, ou as quais ainda você fará, todos os propósitos, todas as ofertas de sacrifício, todo o teu esforço, se hoje parece mal aos olhos do Senhor, Josué diz o seguinte: se aos seus deuses, escolhei hoje a quem servais. Então é dia de decisão, essa etapa é dia de decisão. Não dá para sair por porta fora hoje sem tomar uma decisão. Isso nós falamos a pais, falamos a esposo, a esposa, a filhos, a filhas,
Hoje é dia de decisão, e Josué diz: escolhei hoje, não é amanhã. Hoje é sábado, amanhã é domingo. É para escolher hoje, é nessa etapa. O dia é hoje. Escolhei hoje. Ele diz: a quem servais? Se aos deuses que os seus pais serviram. E quando nós olhamos esse texto, alguns versículos nos vêm à mente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, aonde Paulo faz menção da herança que Timóteo recebeu da sua casa. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, ali Paulo diz assim: Timóteo, todas as vezes que eu me lembro de você, em mim geram-se lágrimas, eu choro, pelo convívio, Timóteo, que eu tive e tenho com você. O teu esforço me deixa comovido, o teu esforço me deixa alegre, e eu não aguento, Timóteo, eu choro. Isso em 2 Timóteo capítulo 1. Por que isso? Porque logo em seguida, Paulo ele faz menção à família de Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, você recebeu da sua avó Lóide, e você também recebeu da sua mãe Eunice, e estou certo de que esta fé também habita em você, avó, mãe e filho. Então Paulo faz menção ao que Timóteo tinha recebido dentro da sua casa, dentro da sua família. A fé que Timóteo recebeu era um tipo de fé que ele via dentro da sua casa. Então, hoje, sendo dia de decisão, qual é o tipo de fé, o tipo de herança espiritual que você está deixando para os seus filhos, ou para aqueles que ainda vão gerar, o que você pretende deixar? Então Josué fala assim: olha, hoje é dia de decisão, e vocês precisam se lembrar, ou decidir, se vocês vão servir os deuses dos seus pais, ou se vocês vão servir aos deuses que vocês conheceram quando estavam escravos no Egito. Olhem e percebam que muita gente hoje, estando dentro das igrejas, mesmo assim, eles conseguem servirem os deuses do Egito. Muita gente hoje ainda consegue, mesmo estando dentro de igrejas, eles conseguem crer muito mais em jogos de azar, eles conseguem crer em simpatias, eles conseguem crer nesses tipos de deuses, mas não conseguem crer no Deus do sobrenatural. Lembrem-se que nós estamos falando que hoje é dia de decisão. Então Josué diz: ou vocês escolhem servir os deuses dos seus pais, ou vocês escolhem continuar servindo os deuses dos egípcios, ou vocês vão de alguma forma sofrer desnecessariamente. A leitura é interessante porque ele fala que também sobre os deuses que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué diz: mesmo hoje, vocês estão servindo alguns deuses, que isto está lhe prejudicando, está fazendo uma cegueira espiritual em vocês. Agora,
interessante o ponto e vírgula na leitura do versículo 15 de Josué, porque na língua portuguesa, quando se tem um ponto e vírgula numa leitura, exige-se uma parada para reflexão. Ele vem e ele fala da situação que eles estão vivendo, e no final do versículo 15, tem um ponto e vírgula. Aí exige-se uma parada para reflexão. Aí Josué diz o seguinte para eles: vocês vão escolher o que vocês vão fazer, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está dizendo ali? Josué está dizendo assim: existe um modelo a ser seguido. No projeto familiar, existe um modelo a ser seguido. E Josué ali diz o seguinte, para um entendimento maior ainda, Josué está dizendo que o que depender de mim, a minha família não vai sofrer. O que depender das minhas decisões, a minha família não vai sofrer. Você que gosta de fazer anotações, anote isso ou grave no seu coração. Nós não somos o resultado dos nossos projetos, nós somos o resultado das nossas decisões, porque projetos podem ser muitos, agora decisões não. Josué está chamando o povo para um momento de decisão, para hoje é dia de decidir. Então projeta-se muita coisa e pouco se realiza. Por isso que Josué disse isso: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele sabe que o momento dele está chegando. Quer um outro exemplo de família ou de posição? Eu sei que aqui tem muitos jovens solteiros aqui. Daniel capítulo 1 versículo 8, quando ele foi levado cativo com toda aquela equipe, em Daniel capítulo 1 versículo 8, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares que o rei estava servindo. Olhem só, cuidado familiar e projeto de família. Mesmo o jovem estando a mais de 800 quilômetros de casa, ele não esqueceu dos seus princípios. Pais, mães, deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia. Mesmo quando o seu filho sair de casa para um projeto, a sua filha para um projeto, ou quando eles forem contrair um matrimônio e forem constituir a sua família, a herança que você está produzindo agora, eu vejo esse ambiente aqui como se Deus estivesse derramando uma herança espiritual muito forte sobre essas 7 regiões que aqui estão, de onde os nossos filhos, mesmo que um dia, quando eles saírem da nossa casa, quando eles criarem a sua maturidade, a sua dependência pessoal, quando eles estiverem em um outro lugar e alguém lhe oferecer algo, eles vão dizer assim: não foi isso que o meu pai ensinou, não foi isso que a minha mãe ensinou. Por isso eu disse para vocês, os olhos da minha mãe falavam. A minha mãe era uma pessoa de pouquíssimas palavras, gerou 10 filhos, nunca nos 83 anos de vida que ela esteve nessa terra, um filho levantou a mão para ela, levantou a voz ou algo assim. Aí eu lembro do versículo que nós refletimos atrás, Timóteo, a mesma fé que habitou na sua avó Lloyd, que habitou na sua avó Eunice,
essa mesma fé eu creio que está em você também, e quando eu me lembro isso me traz gozo, me traz prazer, me traz alegria. Irmãos, ouçam isso e recebam. As pessoas irão falar nos arredores do seu bairro, na igreja onde você está. As pessoas virão e vão dizer para você: que belíssima educação que você deu para o seu filho, como é bom falar com a sua filha, com o seu filho, como é linda a sua família, que família bonita que você constituiu, porque existe uma herança descendo sobre esse lugar, e essa etapa está sendo marcada por uma graça poderosa da parte de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Em nome de Jesus. Josué disse: existe um modelo a ser seguido, que eu e você aprenda esse modelo. Agora tem um outro problema, irmãos, e aqui eu quero continuar chamando a sua atenção. Como é que nós estamos passando para a próxima geração a herança que nós recebemos? Esse povo aqui errou, e errou feio, e nós vamos entender isso em Juízes capítulo 2. Olhem só, logo em seguida, Josué, Juízes, logo em seguida. Vou ler 3 versículos para podermos entender. O povo errou tanto, o povo se corrompeu tanto, que Deus teve que levantar juízes. Mais de 300 anos os juízes tiveram que estar para julgar o povo, tamanha foi a perdição que o povo ficou depois daquela geração que estava com Josué. Versículo 2 do capítulo 2 de Juízes: e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Irmãos, tem gente que não pensa para fazer negócio, tem gente que no desespero pede conselho para qualquer um, e aqui ele está falando: olha, cuidado com o assunto que está norteando você, não faça um acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Juízes capítulo 2, Deus vem e fala com o povo: eu falei para vocês, larguem esses deuses, larguem esses costumes, mas por que vocês não me ouviram? Por que vocês fizeram isso? Sabe qual é o problema que está hoje no cristianismo de um modo geral? As pessoas estão cuidando da sua própria salvação, e quem quiser ir para o inferno que vá. Se o filho quer ir para o inferno que vá, se a filha quer ir para o inferno que vá, se a sogra quer ir para o inferno que vá, e assim vai. Existe um egocentrismo muito grande, que precisa ser derrubado, quebrado em nome de Jesus, porque o problema foi na transição. Morreu uma geração, acabou aquela geração. E aqui o versículo 10 do capítulo 2 de Juízes nos faz entender isso. E foi também congregada toda aquela geração. Irmãos, as nossas igrejas não podem ficar com cadeiras vazias, em nome de Jesus. E foi congregada toda aquela geração a seus pais, aquela geração com Josué. Sequência do versículo 10 do capítulo 2 de Juízes: e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor, por quê? Outra geração veio, que não conhecia o Senhor. Avó, por favor, cuide dos seus netos. Leva os seus netos para a escola bíblica, para a escola de ensino.
Uma outra geração está vindo, irmãos, e nós não podemos perder essa geração. Uma geração foi congregada, passou, e outra geração levantou-se, porém não conhecia o Senhor. Olha só, nem tampouco a obra que ele fez a Israel. Esqueceram do maná que Deus deu, esqueceram das codornizes, esqueceram, não aprenderam, não teve quem ensinasse. Um dos grandes problemas hoje para se manter uma família no altar de Deus é que pouquíssimas famílias fazem devocional em casa. Pouquíssimos pais se importam em reunir a sua casa, reunir a sua família e dizer: olha, os meus filhos sabem que eu saí de Ponta Grossa de favor, fui morar de favor. Eu conto para eles a minha história. Eu falo: filhos, eu precisei vender pé de alface para tentar um dinheirinho para a mãe, cortei muita grama, limpei muito quintal aqui em Ponta Grossa, chegava em casa e dava tudo para a mãe. Os meus filhos precisam conhecer minha história. O seu filho pode segurar sim um aparelho eletrônico na mão, não tem problema nisso, não tem problema. Só que o teu filho precisa saber o que você passou. Uma geração veio que não conhecia e não sabia o que Deus fizera, nem tampouco o que Deus fez durante toda a história. O problema está na transição. As pessoas estão muito egocêntricas. Se está bom para mim, a família do vizinho que se lixe. E agora, Josué diz assim: se depender de mim, vai ter mais amor. Se depender da minha família, vai ter mais coração. Se depender da minha família, ninguém vai precisar de nada. Se depender da minha família, os meus netos vão saber de tudo. Se depender de mim, nós vamos libertar. Se depender de mim, modelo a ser seguido. E para encerrar a nossa fala aqui, não tem como não falar do Salmo 128. O Salmo 128, entre o versículo 3 e 4, ele fala sobre a mesa. Eu quero dar um conselho para você. Existem 2 altares na nossa casa. Um dos altares é a mesa. Mesa não é utensílio, não é mobília, mesa é altar. E para os que são casados, o outro altar é a cama, é um altar. Por isso, deixa eu dar um conselho aqui, meu irmão, minha irmã. Talvez não estava na mensagem, mas como eu me considero uma pessoa muito conservadora, cuide do teu leito conjugal, meu irmão. Minha irmã, cuide do teu leito, cuidado com o que você está fazendo lá. Lá é um altar, Deus está lá. Não é objetivo falar sobre sexo aqui, mas tem muita gente, muito casal, que está sofrendo na vida conjugal, porque maculou o seu altar. Hoje é dia de decisão. Quando falamos do Salmo 128, o salmista fala da mesa. Ele diz assim: que os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua casa, a tua mulher como uma videira frutífera à roda da sua mesa. Quando tiver alguma coisa para acertar, conversar, fiquem ao redor da mesa, porque ao redor da mesa ninguém olha na nuca de ninguém, é olho no olho. Quando se tem algo para conversar, queridos, é olho no olho. Nada de marido e mulher querer resolver as coisas, um no banheiro, o outro no quarto, às vezes gritando e se agredindo. Mesa não é mobília dentro de casa, mesa é altar, e mesa nos condiciona a olharmos um de frente para o outro.
que esses exemplos a serem seguidos, irmãos, nós fazendo, com certeza nós vamos nos dar muito bem. Vamos orar? Coloque-se sobre seus pés, por favor. Hoje é dia de decisão. Josué disse assim: se depender de mim, se depender de mim eu vou perdoar mais. Se depender de mim eu vou. Se depender de mim, a minha família vai mudar, a minha casa vai mudar, os meus filhos vão mudar, a minha família vai ser uma referência. Se você quiser agora fazer a tua oração em particular aí, entregar-se ao Senhor e dizer: Deus, a partir de hoje a minha esposa vai ter um novo marido, sou eu, mas renovado, a esposa a mesma coisa, os filhos também, e a glória de Deus vai descendo. Olhem só, ouça um pouquinho aqui, ó. Como que é a oração do Pai Nosso? Tem uma parte da oração do Pai Nosso que diz assim, ó: assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Vê como céu e terra é conectado? Céu e terra é conectado, meu irmão. Não pense que o que você faz aqui não aparece no céu. Céu e terra é conectado. Por isso Jesus falou: assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Vamos fazer essa oração agora aqui em nome de Jesus. Assim na terra como no céu. Você ora, o céu se movimenta, a oração sai aqui desse ambiente. Assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Os céus estão abertos para esse lugar. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és bendito sobre céus e terra. Nós Te agradecemos e Te engrandecemos e oramos por todo o Teu povo que aqui está. Obrigado, meu Deus, porque esse lugar está sendo derramado sobre esse lugar aqui, ainda mais uma herança espiritual, que todo este povo levará para as suas casas, levará para o seu lar. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que pelas decisões do Teu povo, nós declaramos que pela decisão do pai, pela decisão da mãe, pela decisão dos filhos, a família será sarada em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a falência do inferno, nós declaramos a falência de Satanás e de seus demônios, nós declaramos a falência do inferno agora, em nome de Jesus Cristo. Assim na terra como é no céu. A glória do Senhor está no céu, mas também está no meio do seu povo. Dá condições a todos os teus filhos agora, meu Deus, a continuarem firmes e convictos no Senhor, porque tudo isto é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Paz na TV. Antes, porém, gostaria de convidar a todos vocês que precisam receber uma palavra amiga. O endereço é Igreja do Evangelho Quadrangular, mais perto da tua casa, no teu bairro. Vá lá, procure uma quadrangular mais perto de você. Eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor de Deus. Vai encontrar aquele amor, aquele carinho, aquele afeto que só Deus tem pela nossa vida. Mas agora chega um momento importante, o momento da gente orar a Deus, falar com Deus e pedir uma graça especial. Vamos juntos formar esse momento de oração, de prece e de corrente espiritual. Oremos. Grande Deus e grande Pai, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Teu altar, ó Deus, para rogar o Teu melhor para dezenas, centenas, milhares de pessoas que assistem o programa Paz na TV. Desde o menor, aqueles que ainda se acham no ventre de suas mães, tenham, ó Deus, a Tua graça, tenham o Teu amor sobre eles, Senhor, e abençoa crianças, juniores, adolescentes, moços e moças, homens e mulheres, trabalhadores, prospera a mão direita e a mão esquerda do Teu povo, Senhor Jesus. Olha por todos nós como família, as famílias da Grande Curitiba, da região metropolitana, a família do nosso Paraná. Queremos abençoar a todos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. No programa Paz na TV, nós Te apresentamos a todos e esperamos em Ti, hoje e para sempre. Assim seja. Amém.
Muito bem, obrigado de coração pela tua sintonia, pela tua audiência para com o programa do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Lembrando mais uma vez, procure uma quadrangular mais perto de você. Um abraço, pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores quadrangulares do Paraná. E até o próximo programa e viva Cristo!